O destino, muitas vezes, não é uma tapeçaria tecida com fios de ouro nos salões iluminados de Asgard, mas sim uma sequência de cicatrizes gravadas na carne e no espírito de quem o carrega. Na vasta imensidão dos 9 reinos, nenhuma história é tão profundamente marcada pela dualidade quanto a de Hela. Imaginem uma criança que carrega em seu próprio ser a fronteira intransponível entre o calor vibrante da existência e o frio absoluto do fim inevitável. De um lado, sua pele é suave, radiante e pulsante, como o primeiro raio de sol que toca a terra na primavera. Do outro, o que resta é a visão crua do abismo, uma carne acinzentada, estéril e sem vida, revelando os ossos de um cadáver que nunca conheceu o sopro do fôlego. Ela nasceu como o paradoxo personificado, um lembrete vivo de que a morte sempre caminha de mãos dadas com o nascimento. Observando tudo com um olhar dividido entre 2 mundos, essa jornada trágica começou longe do brilho dourado e das canções de triunfo dos deuses Aesir, nas profundezas impenetráveis da Floresta de Ferro, em Jotunheim. Foi naquele lugar esquecido, onde as árvores possuem folhas feitas de metal e as sombras sussurram segredos de eras passadas, que ocorreu a união proibida que abalaria os pilares do cosmos. Loki, o deus da trapaça e das 1000 faces, encontrou Angrboda, a giganta cujo próprio nome significa aquela que traz a angústia. Eles não se uniram por um amor romântico e solar, mas por uma força elemental e sombria que desafiava a ordem imposta por Odin. Do ventre de Angrboda nasceram 3 criaturas que fariam o universo tremer, mas nenhuma delas era tão inquietante quanto Hela. Desde o primeiro momento em que abriu os olhos, ela não encontrou um mundo de possibilidades, mas um cenário de medo e estranhamento. A aparência física de Hela era uma descrição detalhada de um equilíbrio impossível de sustentar. Enquanto sua metade direita exibia a beleza de uma jovem deusa, com olhos vibrantes e cabelos que pareciam capturar a luz, sua metade esquerda era o espelho de um necrotério eterno. A pele ali era colada diretamente ao osso, sem sangue, sem calor e sem esperança, exalando o odor sutil da terra úmida e do esquecimento. Ela era a vida e a morte coexistindo em um único suspiro. Para sua mãe, Angrboda, Hela era perfeita, um milagre de poder e mistério que representava a totalidade da existência. No entanto, para o resto da criação, ela era vista como uma abominação, um erro da natureza que nunca deveria ter sido permitido. Durante sua infância solitária nas sombras geladas das montanhas de Jotunheim, Hela conheceu profundamente o significado do isolamento. Enquanto seus irmãos, o lobo Fenrir e a serpente Jörmungandr, demonstravam sua força bruta e selvagem, Hela permanecia em silêncio absoluto, observando a neve cair com sua visão dividida. Ela sentia o amor protetor e feroz de sua mãe, que tentava a todo custo esconder a filha dos olhos curiosos e cruéis do mundo exterior. Contudo, o olhar de horror que recebia de qualquer viajante que cruzasse seu caminho deixava marcas permanentes em sua alma jovem. Ela cresceu entendendo que seu lugar não era entre os vivos, mas que também não pertencia totalmente ao reino dos que já partiram. Antes de continuarmos com essa jornada sombria, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A paz precária de sua infância foi estilhaçada quando o canto agourento das Nornas ecoou nas raízes da árvore do mundo, o Yggdrasil. As tecedoras do destino anunciaram uma profecia que gelou o sangue até do mais bravo guerreiro. Os filhos de Loki seriam os arquitetos da ruína final de Odin e de toda Asgard. O medo, essa semente venenosa que cresce no coração daqueles que possuem muito a perder, dominou o pai de todos. Odin, em sua busca obsessiva por controle e preservação, decidiu que a linhagem de Loki precisava ser contida e neutralizada antes que o destino pudesse se cumprir. O clima em Asgard tornou-se pesado, carregado com o cheiro metálico de uma guerra preventiva que estava prestes a explodir. A invasão de Jotunheim pelos deuses Aesir não foi um ato de justiça, mas um sequestro violento movido pela paranoia divina. Liderados pela vontade implacável de Odin, os guerreiros de Asgard marcharam sobre a Floresta de Ferro, quebrando o silêncio milenar com o clamor das espadas. Hela viu sua mãe lutar com a fúria de uma tempestade, mas o destino já havia sido selado. Ela foi arrancada violentamente dos braços de Angrboda, sentindo o trauma da separação como uma ferida que sua metade viva jamais seria capaz de cicatrizar.
Enquanto era arrastada em correntes pesadas através da ponte Bifrost, Hela não derramou uma única lágrima. Seus olhos, um cheio de vida e o outro vazio como o vácuo, fixaram-se no horizonte dourado de Valhalla. Ela estava prestes a entrar na cova dos leões, onde sua própria existência seria julgada pelo olhar severo daquele que mais a temia. As correntes de ferro frio que prendiam os pulsos de Hela contrastavam brutalmente com o brilho ofuscante dos portões de Valhalla. Enquanto os soldados Aesir a empurravam pelo grande salão, o silêncio que se abateu sobre o lugar era mais pesado do que qualquer metal. Milhares de olhos acostumados à perfeição estética e à luz dourada voltaram-se para a pequena figura que caminhava entre eles. O murmúrio começou como um vento suave, crescendo em uma cacofonia de sussurros carregados de nojo e escárnio. Hela mantinha a cabeça erguida, mas sentia cada palavra cortante. Aberração, monstro, erro de Loki. A dualidade de seu corpo era uma ofensa visual para os deuses que se consideravam o ápice da criação e da beleza. No centro de tudo, sentado no trono Hlidskjalf, Odin observava com um olhar que não continha misericórdia, e apenas um cálculo frio de sobrevivência política e divina. Hela procurou desesperadamente o olhar de seu pai. Loki estava lá, encostado em uma das colunas de mármore. Sua expressão era uma máscara de angústia e covardia. Por um breve momento seus olhos se encontraram, e Hela viu ali um rastro de amor, uma fagulha do pai que costumava contar histórias na Floresta de Ferro. Mas quando Odin se levantou, e sua voz trovejou pelo salão, exigindo saber por que tal criatura deveria ser permitida a respirar o ar puro dos deuses, Loki desviou o olhar para o chão de ouro. O deus da trapaça, que sempre tinha uma palavra rápida para escapar de qualquer enrascada, agora permanecia em um silêncio absoluto e devastador. Ele não deu um passo à frente, não ofereceu um protesto, não defendeu sua filha da sentença que já pairava no ar. A traição do silêncio de seu pai pesou mais do que as correntes que a prendiam. Odin não via em Hela uma criança assustada que precisava de acolhimento. Ele via apenas as profecias das Nornas tomando forma física. Para o pai de todos, ela era a semente da destruição, um lembrete vivo de que o fim de seu reinado era inevitável. Sua voz ecoou pelas vigas de ouro, decretando que a luz de Asgard jamais poderia abrigar tamanha escuridão e deformidade. A sentença foi curta e definitiva. Hela seria lançada onde nem o sol nem as estrelas ousavam brilhar. Sem qualquer direito à defesa, ela foi arrastada pelos guardas até a beira do grande abismo que separava os reinos superiores das profundezas. Odin, com um gesto solene de seu cetro Gungnir, baniu-a oficialmente para o abismo de Niflheim, o reino eterno do gelo e da névoa sufocante. A queda pareceu durar eras inteiras. O calor radiante de Asgard foi rapidamente substituído por um vácuo gélido que sugava o calor de sua metade viva com uma fome voraz. Quando Hela finalmente atingiu o solo de Niflheim, o impacto não foi contra a rocha, mas contra uma camada infinita de neve cinzenta e bruma estagnada. Ela acordou em um mundo de silêncio absoluto, onde o horizonte não existia, apenas um cinza perpétuo que borrava a visão. O frio era tão intenso que penetrava em seus órgãos internos, fazendo sua pele rosada tornar-se pálida como o mármore e seus dentes baterem descontroladamente. Durante os primeiros dias, o desespero foi seu único companheiro constante. Ela vagou pelas névoas, chamando por sua mãe, por seu pai, até mesmo clamando por Odin, mas apenas o eco distorcido de sua própria voz retornava através do gelo. A solidão era uma prisão sem muros, e a rejeição total de sua linhagem divina parecia uma ferida que nunca pararia de sangrar. No entanto, na vastidão daquela desolação aparente, Hela começou a perceber que não estava verdadeiramente sozinha. Vultos começaram a surgir da névoa densa, sombras translúcidas e trêmulas que se moviam sem direção ou propósito. Eram as almas daqueles que haviam morrido sem a glória da batalha, os idosos que sucumbiram ao tempo, os doentes que murcharam em suas camas, os esquecidos que não tinham um lugar garantido nos salões de banquetes de Valhalla. Eles vagavam sem rumo, chorando baixinho no frio eterno de Niflheim, condenados ao esquecimento absoluto. Ao se aproximar deles, Hela sentiu o medo inicial dessas almas, que recuavam diante de sua aparência perturbadora. Mas algo extraordinário mudou no momento em que ela estendeu sua mão pálida e esquelética para confortar um vulto que soluçava.
Ao tocar o ombro de uma dessas almas inquietas, uma sensação estranha, vasta e poderosa percorreu o corpo de Hela, equilibrando sua dualidade. O frio que antes a torturava cruelmente, agora parecia responder ao seu comando interno. Sob o seu toque, o espírito agitado encontrou uma paz súbita, uma calma absoluta que nunca havia experimentado desde que a vida o deixara. Hela percebeu que sua dualidade, aquilo que os deuses de Asgard tanto temiam e desprezavam, era na verdade a chave para uma autoridade sem precedentes sobre o pós-morte. Ela não era apenas uma pária lançada ao lixo, ela era o porto seguro para todos os desamparados do cosmos. Enquanto a névoa se abria diante dela, revelando um exército crescente de sombras que aguardavam por uma liderança, Hela compreendeu que Odin havia cometido um erro estratégico fatal. Ele a enviou para o exílio acreditando que a estaria enterrando para sempre, mas sem saber, ele a havia colocado no trono do único reino que no final de todas as eras reclamaria a todos os seres vivos. O poder que pulsava em suas mãos mortas era algo que o Pai de todos jamais previu e que ninguém poderia ignorar. As lágrimas de Hela finalmente cessaram. Naquele silêncio de Niflheim, o desespero deu lugar a uma determinação gélida. Ela olhou para as próprias mãos, uma vibrante de sangue e outra cinzenta como a cinza, e não viu mais uma maldição, mas um equilíbrio supremo. Hela parou de se esconder como uma fugitiva. Ela não era mais a criança rejeitada de Asgard. Era a força primordial que preencheria o vazio. Com um gesto firme, reivindicou o solo congelado como seu domínio, e o próprio abismo pulsou em reconhecimento à sua nova e poderosa soberana. A transformação do deserto gelado começou com pura vontade. Hela moldou a névoa, erguendo as fundações de Helheim. O palácio El-Judnir surgiu das profundezas, uma estrutura onde a miséria era transformada em ordem. Ela não construiu salões para banquetes, mas refúgios de repouso para as almas cansadas. As legiões de mortos que antes vagavam sem rumo encontraram nela uma bússola. Hela organizou cada espírito, estabelecendo leis que até as sombras obedeciam. Onde Odin via descarte, Hela construiu um império que crescia silenciosamente, transformando o exílio em um monumento de poder absoluto e eterno. Neste novo reino, Hela encontrou redenção. Enquanto Odin celebrava apenas guerreiros de batalha, ela abriu seus braços para todos os outros. Hela tornou-se a mãe dos esquecidos, os idosos, os doentes e aqueles que murcharam antes do tempo. Para ela, não havia distinção de glória, apenas a igualdade final do silêncio. Ela acolheu as almas, tratando feridas invisíveis com paciência. Ao dar dignidade aos desprezados, Hela encontrou propósito para sua dor, transformando sua cicatriz existencial na base de um reino que não dependia de adoração divina para prosperar e se fortalecer. Diante dos portões de seu palácio, Hela sentiu o fio que a ligava ao passado se romper. Ela não era mais a filha de Loki, a pequena marionete de profecias. Ela renunciou a esse título, deixando para trás a sombra da traição paterna e o julgamento de Asgard. Ao erguer sua cabeça, proclamou-se a soberana da morte, uma entidade além das linhagens divinas. O nome Hela deixou de ser um sussurro de vergonha para se tornar um título de autoridade. Ela não buscava mais o reconhecimento de Odin, pois a luz de Valhalla era finita, enquanto sua escuridão era eterna. A preparação para o Ragnarok não era alimentada por vingança, mas pelo equilíbrio universal. Hela observava o cosmos com a paciência de quem sabe que, eventualmente, até os deuses mais arrogantes bateriam à sua porta. Seu papel não era punir, mas garantir que o ciclo se completasse. Enquanto Asgard se armava com espadas, Hela fortalecia suas bases com a inevitabilidade. Ela sabia que cada alma era uma peça no tabuleiro final. Quando o crepúsculo dos deuses chegasse, seu reino seria o único de pé. A justiça de Helheim era imparcial. Ela não precisava lutar para vencer. A história de Hela testemunha como a força nasce da rejeição. Ela pegou os cacos de uma vida destruída e os forjou em uma coroa que nenhum rei poderia tirar de sua cabeça. Niflheim não era mais um abismo de sofrimento, mas o fundamento de um novo mundo sob seu comando. No final, a tragédia de sua origem foi o combustível para uma ascensão que desafiou o destino tecido pelas Nornas.
Ela provou que ser um monstro aos olhos dos deuses perfeitos é apenas o primeiro passo para se tornar uma lenda que o tempo jamais poderá apagar. O visual final de Hela em seu trono é de soberania absoluta. Sentada entre sombras e gelo, com sua dualidade em harmonia, ela governa com uma calma que faz o universo tremer. Não há mais ódio em seu olhar, apenas a clareza de sua missão. Odin governa o presente com medo, mas Hela governa o futuro com silêncio. No trono de El-Judnir, ela aguarda cercada por milhões de súditos fiéis, como uma presença constante que nem mesmo o pai de todos pode ignorar. Ela não é mais a vítima da história, ela é o ponto final de todas as coisas.